A paz, boa tarde. Hoje nós vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 7, a visão dos 4 animais simbólicos. E é bem extenso, por isso eu vou falar devagar, porque é apocalíptico, né? É bem extenso mesmo. Se não der para ouvir em um, vou fazer em outros vídeos também. Então, eu vou ler só 3 versículos do capítulo 7 para podermos começar. Você pode ler o capítulo 7 todo depois. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Lógico que é apocalíptico. Eu pesquisei no livro de Daniel, do Hernandes Lopes, fonte segura, e no livro das parábolas. Vamos começando, né? A parábola dos 4 animais, também do livro das parábolas. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Desta vez quem sonhou foi Daniel mesmo, né? E ele logo anotou tudo. Lá nas notas da Bíblia está: as palavras sonho e visão às vezes têm emprego razoável na Bíblia. Daniel interpretou sonhos proféticos dos outros. Deus também deu ao próprio Daniel sonhos e visões maravilhosos. Agora Daniel tinha provavelmente 70 anos de idade. Sonhos proféticos e visões são também manifestações características do povo de Deus nos últimos dias, quando o ministério do Espírito Santo manifesta-se plenamente entre os crentes. Joel 2:28, Atos 2:16. Lá em Joel fala, né, que os velhos sonharam sonhos, e Daniel já estava com 70 anos, então Deus deu sonhos a Daniel. Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando e na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Os 4 ventos que agitam o mar vêm do céu. Esses 4 ventos falam da universalidade e totalidade do mundo. O mundo todo está envolvido nos acontecimentos. São fatos de alcance mundial. Falando de vento, é o movimento de Deus na terra, né? Relacionado a isto, né? Como o mar é um símbolo de povos em sua convulsão histórica e o vento um símbolo da intervenção de Deus na terra, podemos afirmar que o levantamento dos reinos do mundo é um ato da soberania de Deus. Ele levanta reinos e abate reinos. Os reinos do mundo, eles estão debaixo da soberania de Deus. Daniel 7:2-3. Os reinos do mundo vêm da convulsão dos povos, nações e raças. Daniel 7:2-3. O mar grande é uma descrição literal do mar Mediterrâneo, um símbolo dos povos, raças e línguas, dos quais procedem os reinos que Daniel descreverá. Os impérios são levantados e derrubados. Da convulsão dos povos surgiu os grandes reinos.
Eles crescem, fortalecem-se, deterioram-se e caem, mas só o reino de Deus permanece para sempre, conforme Daniel, capítulo 2. Esse capítulo 7 você tem que ler juntamente com o capítulo 2, porque ele é mais detalhado, né? Em referência à estátua que Nabucodonosor mandou fazer, são os mesmos reinos que nós vamos falar a respeito desse sonho. Né? Oswald Litz descreve esta verdade assim: os 4 animais subiam do mar. Isso indica a origem dos reinos deste mundo. Eles vêm de baixo, emergem do oceano da humanidade e nele tornam a imergir. Assim como as ondas do mar sobem, mas forçosamente têm que descer outra vez, nenhum reino ou império conseguem manter-se acima dos outros. Cada novo reino, cada nova potência mundial sempre tragou o anterior e tomou seu lugar. Foram edificados com sangue e lágrimas e tornaram a desaparecer, né? Ainda prossegue Oswald Litz: o reino de Deus, porém, tem outra procedência. Ele não vem de baixo, mas do alto. Não é do homem, mas de Deus. Por isso ele é eterno, não é temporal, né? Temporal de tempo, né? Oswald Litz fala de onde eles surgiram, a origem de baixo da humanidade, esses reinos terrenos. Eles voltam novamente, né, para a terra de novo e até ter fim, mas o de Deus não é terreno, e é eterno, né? E os 4 animais grandes diferem uns dos outros. Que diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aí eu peguei 2 exemplos, agora eu vou explicar, né? Alguns escritores explicam que essas bestas representam nações dos tempos do fim. A maioria dos expositores bíblicos, no entanto, interpretam essa visão como um paralelo do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2. É Nabucodonosor, né? Porque o leão é ele, e ele dado asas de águia. E as asas são arrancadas. É quando Nabucodonosor virou bicho, quando ele ficou pastando. Então, no caso, ele desceu, né? E no caso, ele ficou pastando. Então, aqui, o leão é Nabucodonosor, e as asas de águia é quando foi arrancado dele o reino. Um símbolo régio do poder, representa o império neobabilônico, a Babilônia. A águia, a rainha das aves, pode representar especificamente o poderio do rei Nabucodonosor, e o arrancamento das asas representa o que aconteceu ao monarca. Você pode ler lá também no sonho dele, né, da estátua também, cabeça de ouro era ele, né? E aquele é o leão. E as asas de águia são arrancadas dele. O urso, que se eleva de um lado, representa o império medo-persa, com a Pérsia dominando a média, medo-persa, né? E as 3 costelas na sua boca representam suas conquistas de Babilônia, Lídia e Egito, né? Voltando ao versículo 6. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. É o terceiro bicho, né? O primeiro que nós vimos, leão, o segundo é o urso e o terceiro agora é o leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo, animal possante e veloz com as suas 4 asas, representa o Império Grego de Alexandre e suas rápidas conquistas. Alexandre Magno. As 4 cabeças são os 4 reinos que surgiram do seu império, quando Alexandre, dividido, que foi entre os seus 4 principais generais. Quando Alexandre morreu, foi dividido o reino dele entre os 4 generais dele. A saber, os generais Lisímaco, que ficou com a Trácia e a Bitínia, Cassandro, que ficou com a Grécia e a Macedônia, depois que Alexandre morreu, Seleuco, que ficou com a Babilônia e a Síria, e Ptolomeu, que ficou com a Palestina e o Egito e a Arábia. Vamos ver de novo o bicho para você entender. O leopardo, possante e veloz com as suas 4 asas,
entendeu? Tinha 4 asas e 4 cabeças. As 4 cabeças são esses 4 reinos depois que Alexandre morreu. São esses 4 homens, né? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que ficou no lugar dele, 4 generais. Seleuco ficou com a Babilônia e a Síria, e Ptolomeu ficou com a Palestina, Egito e Arábia. O quarto animal espantoso e terrível, com os dentes de ferro, representa o Império Romano, equivalente ao final da imagem do capítulo 2, inclusive os 10 dedos dos pés, que Roma lá pertencia aos pés de barro e de ferro, né? 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então, eu coloquei os bichos, né? No capítulo 7, a descrição dos 4 animais é um texto paralelo à descrição do capítulo 2 da grande imagem levantada por Nabucodonosor. No capítulo 2, trata do assunto numa perspectiva humana, e o capítulo 7 numa perspectiva divina. 2 humana, no capítulo 2 humana, na 7 divina. No capítulo 2 trata da história do império em seu aspecto externo, em seu esplendor. No capítulo 7 trata do aspecto espiritual interno, são como as feras selvagens, como a revelação de Deus é progressivo. O capítulo 7 acrescenta fatos não contemplados no capítulo 2. Esses 4 animais sobem do mar de forma sucessiva e não simultânea, que é um de cada vez, né? Esses animais que representam impérios também são diferentes uns dos outros. Contudo, eles têm 4 coisas em comum. Origem, de baixo. Natureza, animais ferozes. Futuro e fim, todos serão destruídos. O quarto tem o mesmo tempo, os 4 têm o mesmo tempo determinado por Deus. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Esses 4 animais representam 4 reis, ou seja, 4 impérios. Daniel 7:3, 7:17. Em primeiro lugar, vemos o leão, símbolo do Império Babilônico. Versículo 4. O leão é o rei dos animais e a águia a rainha das aves. Ambos são um símbolo da grandeza de Babilônia. As asas arrancadas falam de Nabucodonosor sendo expulso do trono para viver com os animais. Daniel 4:32. Quando o texto relata que lhes foi dado mente de homem, isso se refere ao retorno da sua lucidez e à sua conversão. Daniel 4:32b, 36, 37. Em segundo lugar, vemos o urso, símbolo do Império Medo-Persa. Versículo 5. Um império formado pela coligação de 2 povos, os medos e os persas. Esse império foi descrito em Daniel 2:32, 39. Essas 3 costelas na boca do urso simbolizam os 3 reinos conquistados: Lídia, Egito e Babilônia. Em terceiro lugar, leopardo, símbolo do Império Grego. Versículo 6. O leopardo alado é um símbolo da grande velocidade e agilidade de movimentos. Esse animal simboliza o Império Grego, Macedônio. Em 334, Alexandre Magno empreendeu a sua surpreendente conquista, que em um período de 10 anos o levou a ser soberano de um vasto império. Alexandre, educado por Aristóteles, difundiu a cultura grega entre os povos vencidos. Assim, o grego tornou-se o idioma conhecido em todo o mundo antigo e veio a ser a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Ele fundou a cidade de Alexandria, conhecida mundialmente por sua famosa biblioteca e pelo farol na ilha de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com a sua súbita morte em 323 a.C., na Babilônia, seu reino foi dividido em 4 cabeças, ou seja, 4 divisões do império. 4 generais dominaram o reino de Alexandre: Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Diz o versículo 6 que o domínio lhe foi dado. Diz o versículo 6, o domínio lhe foi dado. Foi Deus quem levantou Alexandre Magno. Deus dirige a história. Oswald Ilitch afirma corretamente que Deus quem dá o poder aos poderosos da terra. E é Ele mesmo quem tira de suas mãos. O mundo não é governado pelo fatalismo, nem pelos mais fortes, mas pelos planos de Deus. Em quarto lugar, vemos um animal espantoso, terrível e sobremodo forte, símbolo do Império Romano. Versículo 7. O que caracteriza o quarto animal é a sua força e poder, ou seja, sua capacidade de destruir.
Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Todas essas características sugerem força e insensibilidade com suas vítimas. Versículo 23. É o reino, é o romano, é o Império Romano esse. Depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Esse quarto animal tem 10 chifres, que são identificados como 10 reis, no versículo 24. Esse quarto animal é uma descrição do Império Romano. Em 241 a.C., os romanos derrotaram os cartagineses e ocuparam o trono, ocuparam a Cilícia. Em 218 a.C., as legiões romanas fizeram a sua entrada na Espanha. Em 202 a.C., os romanos conquistaram Cartago. Em 146 a.C., eles tomaram a cidade de Corinto. Em 63 a.C., Pompeu ocupou a Palestina. Em 30 Antes de Cristo, Marco Antônio incorporou o Egito ao território romano, de modo que antes do nascimento de Cristo, os romanos tinham praticamente o controle do mundo conhecido. O Império Romano experimenta 2 séculos de glória e esplendor. Em 476 d.C., os bárbaros puseram fim ao Império Romano. Vou repetir. O Império Romano experimentou 2 séculos de glória e esplendor. Em 476 d.C., os bárbaros puseram fim ao Império Romano no Ocidente. E em 1453 d.C., os turcos ocuparam a cidade de Constantinopla e o Império Romano no Oriente se desintegrou. O Império Romano é diferente dos 3 impérios, dos 3 primeiros reinos. Os 3 primeiros foram absorvidos um pelo outro, mas o 4º império será destruído por intervenção divina. A pedra vai torná-lo pó. O reino de Cristo vai encher toda a terra. No caso da estátua de Nabucodonosor, o reino, o pé, que era de barro de ferro, que era Roma, né? Que era misturado com barro, misturado com ferro, né? Então veio uma pedra sem mãos e caiu logo em cima do Império Romano. E essa pedra é Cristo. Então aqui você viu que ele foi destruído, né? Então a pedra vai torná-lo pó. O reino de Cristo vai encher toda a terra. Daniel 2, 44, 45. Lembrando que este livro é apocalíptico, por isso, então, que é bem difícil de interpretação. Então, lemos até o versículo 7 e 8. Daqui em diante ele vai falar do anticristo. Aqui ele falou dos 4 animais. Agora ele vai falar no versículo 8 do reino do anticristo. Continuação. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subia outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. A ponta pequena. A ponta ou chifre pequeno simboliza o último governante da terra, o anticristo. 1 de João 2,18, o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2,3,8, a besta que abate 3 dos 10 reis. Ele guerreava contra os santos de Deus. Vencê-los-á. Falará palavras contra Deus. Ou quando vier o ancião de dias, os santos possuirão o reino. Apocalipse 11, 15, 18, 24, 6. O anticristo será destruído e lançado no fogo ardente. Apocalipse 19, 20. No livro de Daniel, né? Agora eu vou para o livro de Daniel. O reino do anticristo. Daniel passa agora a falar sobre o anticristo do seu reino. Né, o livro da pesquisa, que eu estou pesquisando aqui, o livro do Hernandes Lopes. O Daniel passa agora a falar sobre o anticristo do seu reino. 4 coisas merecem destaque. Em primeiro lugar, ele fala sobre a pessoa do anticristo, Daniel 7,8. O anticristo escatológico será uma pessoa e não um sistema. Ele tem um número de homem, 666. Ele é descrito por Daniel como o pequeno chifre. O apóstolo João o chama de o mentiroso, o anticristo e a besta. O apóstolo Paulo chama de o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição. Jesus o chama de o abominável da desolação. O prefixo anti significa oposto ou em lugar de. O anticristo não só operará ao Senhor, se oporá ao Senhor Jesus Cristo, mas também terá a intenção de pôr-se em seu lugar e tentará fazer isso. Embora o espírito da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo já que se opõe a Cristo, ou
queira ocupar o lugar de Cristo seja um anticristo. Esse pequeno chifre é uma pessoa escatológica. Escatológico quer dizer fim, do fim, né? Que perseguirá brutalmente a igreja antes da segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, Daniel fala sobre a origem do anticristo. Ele é um simulacro da encarnação, sua origem é satânica. Ele recebe todo o poder, a autoridade e o trono de Satanás. Né? Daniel, no versículo 8, passa a falar agora do anticristo e o seu reino. No versículo 8, ele fala sobre a pessoa do anticristo. O anticristo escatológico será uma pessoa e não um sistema. Ele tem um número de homem, 666. Ele é descrito por Daniel como um pequeno chifre. E em Apocalipse, o João o chama de mentiroso, o anticristo e a besta. O prefixo anti significa oposto ou em lugar de. O anticristo não só se oporá ao Senhor Jesus Cristo, mas também terá a intenção de pôr-se em seu lugar e tentará fazer isso, embora o espírito da iniquidade, ou seja, o espírito do anticristo já opere, embora muitos anticristos existam. E aquele que se opõe a Cristo ou queira ocupar o lugar de Cristo seja um anticristo. Esse pequeno chifre um chifre é uma pessoa escatológica que perseguirá brutalmente a igreja antes da segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, Daniel fala sobre a origem do anticristo. Ele é um simulacro da encarnação, sua origem é satânica. Ele recebe todo o poder, a autoridade e o trono de Satanás. O anticristo também tem uma origem mundana. O pequeno chifre surge dos 4 animal, entre os outros 10 chifres. Ele não será um ser extraterrestre ou um demônio, mas um homem. Ele é desses 4 chifres. Desses 10 chifres, né? O pequeno chifre, Império Romano. O pequeno chifre é um pequeno só no animal, só no começo, versículo 8, mas cresce progressivamente até distinguir-se como mais robusto que os outros chifres. Versículo 20, ou seja, o governo do anticristo terá a expressão mais forte de poder na terra até ser desarraigado por Cristo. O que significa esses 10 chifres? De onde procede o pequeno chifre? Na interpretação amilenista, o número 10 é simbólico, como é simbólico todo o texto. Esses 10 chifres representam um estágio posterior na história desse império. O Império Romano sucedeu-se uma multiplicidade de reinos. 10 é um número completo. É o Império Romano, no caso. O anticristo surge numa terceira etapa desse reino. O poder se concentrará num indivíduo e ele quererá ser Deus. Por exemplo, vem esses reinos, né, de Roma. No final, praticamente, né, que aparece esse chifre. E ele sempre, esse pequeno chifre aqui é romano, mas tem outros, que são os anticristos que vão aparecendo, né? E ele está explicando aqui de onde vem esse. Mas aí lembrando que muitos falam até besteira, falam que o Papa é do diabo, essas coisas, por causa que fala de Roma, né? Só que nós vemos aqui, como eu repeti 2 vezes, que lá o Império Romano foi destruído, né? Entendeu? E aqui é escatológico, é futurístico, então a gente não pode continuar, né, falando que é a esse respeito, mas vamos esperando dentro dessa palavra, dessa explicação, né? O anticristo surge numa terceira etapa desse reino, o poder se concentrará num indivíduo, ele quererá ser Deus, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, Deus querendo parecer Deus. No templo de Deus querendo parecer Deus. Aqui ele fala que esses 10 chifres é simbólico, né? Eu queria explicar mais esse negócio aqui por causa disso, porque é um estágio posterior na história desse império, né? No versículo 20, vou ler o versículo 24. Aqui pra gente ficar mais aliviado aqui, peraí. 7:24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O anticristo será o último dominador
do mundo. Com ele também cessará o domínio e o poder dos outros reinos, e será o último líder mundial. Em terceiro lugar, Daniel fala sobre a ação do anticristo. A ação do anticristo, essa ação pode ser identificada, um ódio a Deus. Sua boca falará grandes coisas. Versículo 8, 20. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Versículo 25, cuidará em mudar os tempos e a lei. Depois você pode ler lá do 7 em diante, né? Tem tudo que eu estou falando, essa aqui são as explicações. Essa ação pode ser identificada também na perseguição aos santos. O anticristo fará guerra contra os santos, prevalecerá contra eles. Versículo 21. Ele magoará os santos do Altíssimo. Versículo 25. Os santos lhe serão entregues nas mãos. Essa ação pode ser identificada por meio de uma desordem anárquica. O anticristo mudará os tempos e a lei. Versículo 25. Ele é chamado de o homem da iniquidade, ou seja, o homem sem lei. Ele não tem poder, este lhe é dado. Ele só pode ir até onde Cristo lhe permite ir. Ele pode tirar a vida dos santos, mas não fazer deles seus seguidores. Isso quando eu li, eu fiquei até aliviado. Falei, quer dizer, ele pode, no tempo que ele tiver no domínio, né? Ele pode até matar, mas fazer deles seus seguidores ele não vai poder, né? Aqui ele fala, ó, até onde Cristo lhe permite, ele pode tirar a vida dos santos, mas não fazer deles seus seguidores. Tipo, escravizar ele para ser seguidores deles. Ele não vai fazer isso, ele vai, para poder ele ter seguidores, ele vai fazer milagre, entendeu? Ele não vai pressionar ninguém a escravizar, ele vai fazer milagre, e essas pessoas por si mesmas vão colocar marca. Eu entendo assim, entendeu? Isso alivia, porque cada um pode escolher ser seguidor dele ou não. Entendeu? Esse seu tempo de ação não é eterno. Um dia Cristo dirá, basta, assim ele será destruído e lançado no lago de fogo. O domínio do anticristo também é tirado. Versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saíra de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha das pontas, estive olhando até que um animal foi morto, e o seu corpo desfeito e o entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, lhe foi tirado domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Eu vou fazer a outra parte no segundo vídeo. A paz.